Eu gostaria de saber quem aqui que está conosco tem entre 12 e 17 anos. Gostaria que ficassem em pé todos os queridos que têm entre 12 e 17 anos. Fiquem em pé, por gentileza. Os nossos queridos e preciosos adolescentes. Nicole, você também. A Nicole não tem idade, mas tem tamanho já, né? Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. É um prazer tê-los aqui, nossos preciosos adolescentes. Agora eu queria saber aqui quem é pai ou mãe de adolescentes. Fiquem em pé também. Vocês têm uma grande missão pela frente. Todos vocês, glória a Deus. Dá um aplauso ao Senhor por esses pais queridos. Podem se assentar. Obrigada. O papo hoje é entre nós. O tema dessa ministração é a adolescência, tempo de planejar. Eu estou aqui como líder do JUAD, que é o Ministério de Juniores e Adolescentes, e diante do entendimento que Deus nos deu sobre esse período tão especial da vida que é dos adolescentes, esse tempo assim tão misterioso que eles passam, que a gente não entende muito o que acontece nessa fase. Entendendo isso e a importância disso é que nós implantamos na nossa igreja o JUAD, que é o Ministério com Juniores e Adolescentes, para todos aqueles que têm entre 7 e 17 anos. E nós estamos reformulando para saber a melhor maneira como nós podemos lidar com isso. Mas quando nós falamos de adolescentes, e aqui eu não queria falar só aos pais de adolescentes, mas a todos os que são pais, porque a missão é a mesma. Na infância, na adolescência ou na velhice, quando os filhos já têm até cabelo branco, mas a responsabilidade é a mesma. Mas quando nós falamos de adolescência, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Tem chatice. Quem falou aqui? Rebeldia. O que mais? A gente fala assim, problemáticos, que os adolescentes são problemáticos. Muita gente só tem esses adjetivos tão carinhosos para falar dos adolescentes. Mas Deus tem algo reservado para a vida deles e é um plano muito especial. Toda a nossa vida depende do que acontece na nossa adolescência. E é por isso que nós estamos aqui e é disso que nós vamos falar. A adolescência é o tempo da nossa vida que Deus nos reserva para planejarmos tudo o que nós vamos fazer. E coincidentemente, humanamente falando, mas Deus tomando o controle de algumas situações, eu assisti uma cientista que não é cristã essa semana, e ela falava que o período de adolescência é o período que desenvolve a parte do nosso cérebro, que é a capacidade de planejar as coisas. E eu já tinha conversado com os pastores sobre esse tema durante a semana, depois eu ouvi essa palestra que casou assim direitinho. Porque a adolescência é quando os hormônios estão fervilhando, um dia eles estão super bem-humorados, no outro dia eles não querem saber de nada, batem a porta, respondem os pais. No outro dia eles querem sair de casa porque os pais são os piores do mundo. E aí eles falam, eu te odeio, e eu não quero mais ser seu filho, eu quero sair de casa, eu quero fazer 18 anos. É o sonho de todo adolescente, fazer 18 anos. Mas quando nós fazemos 18 anos, nada muda, sinto falar. Nada muda. Só o número lá que você vai completar em alguns formulários. Idade 18. Vai poder tirar carta, vai ser obrigado a votar. Mas, se estiver na casa dos pais, nada muda. E essa cientista, ela dizia que nessa fase de adolescência, que vai entre 12 e 18 anos, é quando desenvolve a capacidade de planejamento e de interação social. É nessa fase que os adolescentes eles querem assumir riscos, por isso que eles gostam de coisas tão radicais, e eles gostam de emoção. Então, se você chamar algum adolescente para fazer bagunça, para passar a noite em claro, é com eles mesmo. Tem uma adolescente aqui que eu não posso falar o nome, mas ela fala assim, que dentro dela tem uma vontade assim de fazer bagunça. Eu falei, eu nunca tive essa vontade. Aí chegou outro adolescente e falou assim, eu também tenho essa vontade. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Mas é esse desejo de emoção, assim, de correr riscos,
de sentir adrenalina na veia, de fazer alguma coisa. E o pastor Lucinho, que é o líder de jovens da Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte, ele conta que quando ele tem um projeto assim, que ele quer fazer uma loucura para Jesus, ele compartilha com os adolescentes. Porque se ele chega para os jovens, ia ter a festa do Preto Velho, né, em Belo Horizonte. A maior festa de macumba da região metropolitana de Belo Horizonte. E ele falou o quê? Vamos evangelizar na festa de macumba. E ele falou para os jovens, né, mais assim de 20 anos. E aí os jovens falaram assim: ai pastor, a gente vai numa festa de macumba, né, a gente precisa orar mais, pedir direção de Deus, para saber o que a gente vai fazer, como que a gente vai chegar lá assim, despreparado, né? Então eles foram apresentando um monte de argumentos. Chegou para os adolescentes, eles falaram: vamos começar a jejuar, pastor. A gente vai nessa festa, a gente vai evangelizar, a gente vai chegar lá e vai botar para quebrar na casa do diabo, e vamos expulsar o demônio. E ele falou: pronto, fechou com os adolescentes, e aí combinou, vocês vão vestido de branco, ok? Vamos, pastor, vestido de branco, todo mundo para assim, ninguém perceber que eles eram crentes. E aí eles chegaram na festa, o pastor e um tanto de adolescente na festa de macumba para evangelizar as pessoas lá que estavam se devotando ao Preto Velho. E aí uma pessoa reconheceu o pastor Lucinho, falou: você é crente, o que você está fazendo aqui nessa festa? E chamou a polícia. E aí o pastor Lucinho falou para os adolescentes: vocês correm daqui. Imagina eu sendo preso com um tanto de menor. Vocês correm daqui, vocês vão embora, senão a mãe de vocês vai dar as cartas para mim. E aí um adolescente ficou, os outros foram tudo embora. E ele fala para o adolescente: vai embora, não é para você ficar aqui não, pastor. Estou fechado com o senhor até o fim. Vai embora, menino, você não pode ser preso. O que sua mãe vai falar para mim? Você é menor de idade, a gente não pode ter problema. E aí o adolescente falou: não vou, pastor, não vou. Chegou a viatura, levou o pastor e o adolescente. E aí o pastor Lucinho preocupado, falando: e agora? O que eu vou explicar para sua mãe? O que a sua mãe vai me dizer? Que a gente foi preso, você é menor de idade, vai ser um problemão. Ele falou: pastor, eu estou sendo preso por Jesus, eu estou muito emocionado. É a melhor coisa da minha vida. Mas ao mesmo tempo que os adolescentes assumem riscos por Jesus, quando eles têm essa convicção em Jesus, eles podem assumir riscos também no mundo. Eles podem também assumir riscos para aquilo que não é saudável. Eles podem se arriscar em relacionamentos que são altamente destrutivos. Eles podem se envolver com drogas, eles podem engravidar, eles podem ser influenciados para o mal. Porque o desejo de assumir riscos, de ter prazer e muita emoção é o mesmo. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Salmo de número 27, no versículo 4. Talvez esse seja o meu versículo preferido de Salmos. Salmo 27, no versículo 4. E essa semana eu estou lendo um livro, e Deus tem falado muito comigo a respeito desse versículo, e nós vamos compartilhar sobre ele. Sobre o desejo, o maior desejo e o único desejo de Davi. Salmo 27, está bem no meio da Bíblia, o livro de Salmos. No versículo 4, Davi ele diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Diga assim comigo: uma coisa. Davi ele só queria uma coisa em toda a sua vida, que era buscar ao Senhor. Davi ele não tinha nenhum outro objetivo, ele não tinha nenhuma outra ascensão, ele não tinha nenhuma outra expectativa, nenhum outro plano que não fosse buscar ao Senhor e habitar na casa do Senhor todos os dias. Nesse versículo aqui ele ainda não tinha sido consagrado rei, ele ainda não era perseguido por Saul, então os inimigos dele nesse tempo eram só ursos e leões, porque ele era pastor de ovelhas só, né? Só ursos e só leões. Mas os inimigos dele não eram assim físicos, ao ponto de quando ele chegou a ser rei, os inimigos eram muito mais perigosos. Mas ele tinha uma coisa dentro dele e ele dizia assim: Senhor, essa coisa eu peço. É só isso que eu anseio, é só isso que eu quero até o último dia da minha vida, e eu não vou fazer nada diferente disso. E isso é buscar ao Senhor.
A fase da adolescência, queridos, é a fase de nós planejarmos toda a nossa vida. Quando nós somos crianças, na fase da infância, a gente sonha. Se você vai conversar com uma criança, ela vai falar de Barbie, os meninos querem ser o Homem-Aranha ou o Ben 10, mas é tudo com brilho, tudo fantástico, tudo cor-de-rosa, tudo é possível. Se você amarra uma capa num menino de 5 anos, ele já se transformou no super-homem. Não precisa de muito. Se você dá uma tampa de panela, ele é o Capitão América. Então não precisa de muito, é só sonho. É tudo lindo, tudo fantástico. Não existe dinheiro, é só passar o cartão, é tudo de graça e mágico. Se o pai não tem dinheiro, então dá um cheque, pai. Né? Não precisa de mais nada. Porque eles não têm essa ideia que nós temos, que dinheiro custa um tanto de trabalho. Porque é fase de sonhos. Então eles não estão nem aí para o que é real, porque é fase de sonhar. Mas quando chega a adolescência, é uma fase de planejamento. Diga assim, planejamento. Ou seja, quem planeja algo, senta e planeja. Traça onde quer chegar, mensura os riscos, mensura os custos, mensura o esforço que vai ser necessário em estudos, o investimento financeiro que vai ter que ser feito. Quando alguém vai fazer uma obra, um arquiteto, um engenheiro, eles planejam a obra inteira antes de começar. Eles não vão fazendo e planejando tudo ao mesmo tempo. Chegar lá no 10º andar e falar... faltou algo na estrutura. Não, tem que ser planejado antes. Passou da adolescência, nós chegamos na fase adulta, e a fase adulta é a fase de tomada de decisões. Então, tudo aquilo que você planejou na adolescência, quando você chega à fase adulta, ali depois dos 18 anos, você vai decidir de acordo com aquilo que você planejou ou não. Então você toma as decisões de faculdade, com quem você vai casar, quantos filhos vai ter, onde vai morar, se apartamento, se casa, se aluga ou se compra, se troca de carro. Decisões difíceis todos os dias. Até que a gente chegue na velhice, e na velhice nós iremos colher os frutos de tudo isso. Dos nossos planejamentos, decisões, e aí nós temos uma resposta para descansarmos tranquilos no fim da vida. Mas vocês conhecem, assim, muitas pessoas que tenham passado por essas fases, assim, certinho? Ou é tudo atropelado? É tudo atropelado. A gente vê criança, só sonha mesmo. Mas aí a gente vê adolescente tomando decisão, adulto querendo planejar, idoso tendo que tomar decisão, cuidar dos filhos que não planejaram, mas nós vemos um caos instaurado no meio das famílias. Nós vemos as famílias perdidas, crianças perdidas, adolescentes perdidos, pais perdidos, sem saberem os seus papéis, sem saber como guiar os filhos, sem saber como conduzir os filhos. E aí nós vemos, como a Bíblia diz, abismo chamando abismo, por conta de uma decisão errada, por conta de algo que foi feito de maneira prematura, de algo que não foi colocado diante do Senhor. E quando eu vejo Davi nesse desejo de dizer, Senhor, só isso que eu peço, que eu possa buscar ao Senhor todos os dias, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida. E é isso que nós precisamos fazer, queridos. Se nós olharmos para o Senhor, todas as coisas nos são acrescentadas. Davi, ele tinha esse foco, ele vou buscar ao Senhor, independente se eu for rei ou não, eu vou buscar ao Senhor, independente se eu for rico, vencer Saul, eu vou buscar ao Senhor, se eu estiver numa caverna, com homens amargurados, endividados, eu vou buscar ao Senhor, se eu estiver sendo perseguido por um homem que é mais forte que eu vou buscar ao Senhor, se tiver um gigante afrontando a minha nação, eu vou buscar ao Senhor, e é isso que nós precisamos buscar, e tomar a responsabilidade de trazer para a vida dos nossos filhos e adolescentes da nossa igreja. Às vezes o seu filho pode ser adulto já, ter mais de 30 anos, mas você não consegue vê-lo na casa do Senhor. Você não consegue vê-lo tomar uma decisão profissional. Você só consegue vê-lo talvez nos vícios. E isso o Senhor quer restaurar nessa noite. Nunca é tarde. Às vezes você pode falar assim, mas agora meu filho já não é adolescente, meu filho já casou, já saiu de casa e está perdido ainda. Todos os dias são dias de recomeço diante do Senhor. E é por isso que nós vamos orar nessa noite. Davi, quando ele buscava o Senhor, ele teve uma revelação de Deus. Não temos detalhes aqui de todas as revelações que ele recebeu do Senhor, mas ele sabia que se ele buscasse ao Senhor, o Senhor o alimentaria e o conduziria. Ele não tinha nenhum outro foco, outro anseio na vida a não ser buscar ao Senhor.
Quando nós recebemos uma revelação de Deus, essa revelação nos alimenta e nutre em nós um desejo de fazer alguma coisa. Por exemplo, quando Deus fala algo para mim sobre o meu chamado, que seja transcultural, que seja algo na área profissional, isso alimenta em mim o desejo de fazer algo. Mas se você tiver só um desejo de comer chocolate, o chocolate vai chegar voando assim até você? Ou você tem que levantar e pegar? Alguém aqui já teve a experiência de desejar assim, pensamento positivo, e aí a cadeira vai se mover ou não? Eu nunca vi. Mas quando nós temos um desejo, nós temos que nos levantar, mover a cadeira de lugar, pegar o que a gente precisa comer. Então não adianta nós termos só um desejo de buscar ao Senhor. Ai Deus, o meu desejo é te buscar todos os dias. E aí a gente faz uma cara de apaixonado para Deus. A gente levanta as nossas mãos e fala, não adianta. Não adianta. O desejo ele tem que promover uma ação. E quando nós tomamos uma atitude, começamos a agir diante daquilo que Deus nos falou, e nós vamos agindo todos os dias naquele propósito, buscando ao Senhor, tomando atitudes diante daquilo que Deus nos disse, isso nos traz constância. E a constância traz para nós mais revelação. A revelação, segundo a Bíblia, é tudo o que nós precisamos para não perecermos. E quantos de nós estamos há quanto tempo sem revelação de Deus? Quantos de nós estamos há tanto tempo sem saber aquilo que Deus deseja para nós? E estamos andando inconstantes e desiludidos porque não temos certeza daquilo que Deus quer para nós. Porque nós só temos um desejo, mas nós não tomamos nenhuma atitude. Por que isso, queridos? Por que isso? Eu queria compartilhar com vocês sobre o problema que acontece quando os adolescentes eles não são conduzidos da maneira certa. E essa parte é para os pais. Vai ter a parte para os adolescentes, fiquem calminhos, que vai ter a hora de vocês, mas principalmente para os pais. No Salmo 127, abra comigo um pouquinho mais para frente. Salmo 127. Eu não tenho filhos. Vocês podem falar assim, para você falar é muito fácil. Mas eu já estou no ministério há algum tempo, eu me converti em 2006, e pode ser que quando eu tiver filhos, algumas coisas mudem. Mas tudo que eu vou compartilhar com vocês aqui é de acordo com o que Deus tem me ensinado pela palavra. Então, nós confiamos na palavra de Deus. Amém? Salmo 127, versículos 3 e 4, na verdade. Todos encontraram? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos são da mocidade. Quantos aqui têm muitas flechas em casa? Uma ou mais flechas? Quem são os pais que estão aqui? Todos que têm pais pequenos ou grandes? Filhos pequenos ou grandes? Tem alguém aqui? Vocês são guerreiros. Glória a Deus, pastor Molina. Pastor Molina tem várias flechas. A responsabilidade de conduzir os filhos é de quem? Dos papais. Tanto que quando nós temos filhos, vemos filhos honrados, de quem nós lembramos? Os pais. Fizeram um bom trabalho. Mas quando nós vamos em algum lugar, que vem aquela criança assim, arrasando com tudo. Vocês já viram? A criança vai passando igual em desenho animado e vai tudo subindo assim pelos ares. A gente fala, cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe dessa criança que não está vendo isso? E a gente fica assim preocupado, procurando. E às vezes o pai está lá tomando uma água de coco, sonhando, passou da infância, mas continua sonhando. Mas aqui, queridos, Deus nos revela a missão tão importante que Ele compartilhou com os pais, de conduzir e de abençoar os seus filhos. Vamos repetir juntos? Conduzir e abençoar. Conduzir eu quero dizer sobre discipulado, sobre disciplina, sobre limites. Na semana passada o pastor Amar pregou sobre isso, sobre filhos e pais honrados, de quando os pais são nobres, os filhos também são nobres e eles trazem honra para os pais. Eu tenho 2 alunos que eles são adolescentes, ele deve ter 14 anos e ela 16, e eles são assim exemplares. O esquema de ensino lá é um pouco mais rígido e exigente, então não é qualquer adolescente que pode ser admitido no programa.
Então, mas eles cumprem as tarefas, eles não faltam às aulas, eles fazem tudo assim de maneira impecável, tiram a nota necessária e até acima. E aí no Dia das Mães, a mãe deles veio buscá-los e eu cheguei para ela e falei assim: Patrícia, parabéns, Patrícia. Parabéns, Patrícia. Os seus filhos são exemplares, exemplares. Quando nós conhecemos filhos honrados, nós nos alegramos, porque nós sabemos, glória a Deus, os pais têm feito um excelente trabalho. Mas Deus confiou aos pais isso, porque foi Deus quem deu essa herança. Deus compartilha com os pais essa herança que Ele tem. Olha, esse pequeno e essa pequena, eu compartilho com você, pai e mãe, a missão de conduzi-los nessa vida. Então está nas costas dos pais o direito e o dever de disciplinar quando necessário, de dar limites, de dizer sim na hora certa, de dizer não na hora certa. Eu lembro quando eu era pequena, eu brincava muito com a Gabi, a gente cresceu junto, hoje a gente mora junto, e uma vez a gente inventou de cantar o hino nacional enquanto a gente brincava, a gente tinha uns 5 anos. E aí a minha tia, muito querida, sentou a gente na mesa. E o hino nacional é bem difícil, né? Vocês sabem. Os adultos aí que leem o hino nacional, às vezes não entendem. A gente, uns 5 anos, né? Uns 6 anos no máximo. Ela sentou a gente na mesa e explicou verso por verso do hino nacional. E aí a gente pensava assim: quem que teve essa ideia de cantar o hino nacional? Aí, João, mas a gente não quer saber disso. Ai, que chato. A gente queria brincar. E ela explicou verso por verso do hino nacional. A gente nunca mais cantou o hino nacional enquanto brincava. Nunca mais. Quantas vezes eu queria sair para brincar e minha mãe falava lição, ou a minha avó. Ou vinha alguém me chamar, é hora de ir para a escola. Eu queria dormir, mas tinha que ir para a escola. Então está nas mãos dos pais incentivar os filhos na educação, incentivar os filhos nos seus projetos. Mas o que Satanás faz? Usa os pais para amaldiçoar os filhos. E em Provérbios fala tanto do poder da língua, fala tanto do poder da palavra, que o poder de vida e morte estão na palavra. E o que muitos pais fazem é o seguinte: eu quero ver se você vai alcançar sucesso na sua vida. Mas tem pais que eles usam a boca que Deus entregou como para a herança de Deus, para conduzir e para abençoar, e o que os pais fazem? Amaldiçoam os filhos. Não plantam palavras de bênção, mas plantam palavras de maldição. E dizem para os filhos que eles não serão bem-sucedidos. Dizem para os filhos que eles não acreditam nos filhos. Dizem para os filhos que eles não estão nem aí. Dizem para os filhos que eles não querem nem saber deles. E os filhos, o que eles fazem? Eles vão chegar na adolescência e vão conseguir planejar alguma coisa? Claro que não. O primeiro sentimento de rebeldia, eles vão querer sumir de casa, envergonhar o pai, xingar o pai em público, fazer uma arruaça, como as pessoas dizem. Porque Deus deu aos pais a missão de conduzir e de abençoar. Abençoar significa liberar para prosperar. Está nas mãos dos pais conduzir os filhos e dizer: meu filho, vai, seja bem sucedido na faculdade, vai, seja bem sucedido nos seus estudos, vai, seja bem sucedido nos seus relacionamentos na fase adulta, vai, seja bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. E de apoiar os filhos nessa condução. Quando nós conduzimos algo, tinha uma brincadeira que os meninos faziam na rua onde eu morava, eu achava super interessante, uma brincadeira boba, que era uma rodinha e eles tinham metade de um frasco de desodorante e eles iam empurrando a rodinha, coisa mais boba, empurrava a rua inteira, aquela rodinha, e subia, depois voltava empurrando a rodinha, mas eles iam conduzindo, e o que fosse mais rápido, e o que chegasse primeiro, ganhava a brincadeira. E quando eu estava orando sobre essa palavra, eu me lembrei disso, do papel dos pais de conduzirem os filhos, para que os filhos sejam bênção e luz por onde eles passarem. Mas Satanás conhece a perfeição do plano de Deus e entra no meio das famílias para arruinar. Então os pais perdem o foco, os filhos perdem o foco, ficam todos perdidos. E aí Satanás ganhou uma geração inteira de pessoas que não buscam ao Senhor todos os dias, de pessoas que não desejam ao Senhor todos os dias, de pessoas que estão frustradas e totalmente desiludidas na vida. Põe a mão assim no seu coração e fala assim: Deus, me revela
o plano do Senhor para minha família. Queridos, a arma poderosa que nós temos nas mãos é muito grande. Quem viu aqui a cerimônia do Prêmio Nobel da Paz? Foi a semana passada. Uma menina de 17 anos ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ela é paquistanesa, chama Malala, e ela defende a causa da educação e o acesso, o direito de educação para as mulheres. Quantos anos? 17. Quem aqui tem 17 anos? Pode levantar a mão assim bem alto. Só a Larissa. Prêmio Nobel da Paz. Outro menino de 12 anos, africano. E tem gente que fala assim, na África é tudo pobre. Ele desenvolveu um sistema de infravermelho para proteger a tribo contra ataques de leões. Quantos anos? 12. Quem aqui tem filhos com 12 anos? 12 anos. 12 anos, Marmen. Ele desenvolveu um sistema. Um outro desenvolveu um aplicativo, 14 anos esse. Um aplicativo para monitorar o coração e prevenir ataques do coração, como infarto. Quantos anos? 14 anos. Quem aqui tem filhos com 14 anos? 14 anos. Queridos, o que Deus confiou aos nossos adolescentes é muito precioso. E nós não podemos negligenciar. Não podemos negligenciar a nossa responsabilidade enquanto líderes ou pais. Não podemos negligenciar a nossa responsabilidade enquanto igreja e enquanto família de Deus nessa terra. Eu conheço muitas pessoas que falam assim, eu não quero ter filhos. Eu nunca vou ter filho. O mundo do jeito que está, eu vou pôr um filho no mundo desse jeito. Mas eu te digo, tenha um filho e coloque um filho diferente para iluminar esse mundo. Nós somos cristãos, cheios do Espírito Santo, confiamos e conhecemos, ou pelo menos deveríamos conhecer a palavra de Deus, e o que nós fazemos com tudo isso? Nos fechamos em casa, não temos revelação da palavra de Deus, não temos desejo pela vontade de Deus, não temos constância e ação na casa de Deus, estamos desiludidos, fechados, e os nossos filhos envergonham o nome do Senhor. Para que nós somos chamados? Nós somos chamados para fazer a vontade de Deus, para conhecer ao Senhor e para fazê-lo conhecido. Agora eu queria falar com os adolescentes. Já falei com os pais, mas queria também falar com os adolescentes. Que a adolescência é a fase de planejamento, queridos. Planejamento. E planejamento, quando nós estamos planejando algo, eu queria fazer uma pergunta muito sincera para vocês. Fase de planejamento é fase de namoro? Só os pais fizeram assim, ó. Não os adolescentes, só os pais. Não é. Fase de planejamento é fase de relação sexual? Só os pais de novo. Fase de planejamento é fase de ter filhos? Fase de planejamento é fase de assumir um compromisso com uma pessoa fora de casa, a ponto de sair da casa dos pais? Não, não é. Fase de planejamento é fase de planejamento, com 5 sílabas, um palavrão. É tempo de sentarmos e enquanto nós buscamos ao Senhor, nós buscarmos dele, Deus, daqui 5 anos eu vou ser adulto. E o que eu vou fazer? Há adolescentes que infelizmente eles estão assim, abandonados. Os pais não têm noção de nada, então eles ficam assim, eles têm que decidir sozinho. Quer estudar, eles têm que pagar, têm que arcar com os custos. Quer fazer mais alguma coisa, tem que se virar. Porque os pais já lavaram as mãos, os pais que não entenderam a missão deles. Mas quando nós somos adolescentes, é bom que a gente não tem que decidir muita coisa. A gente só tem que decidir levantar da cama e ir para a escola, só isso. E a minha maior crise foi quando eu terminei a faculdade e eu não tinha mais escola para ir. Eu falei, e agora? Porque quando nós estamos no ensino fundamental, a gente vai para o ensino médio, vai do ensino médio para a faculdade, é assim, natural, a gente tem que seguir esse curso. Quando acabou a faculdade, eu falei, era fase de decidir mais um tanto de coisa. Mas, queridos, muitas vezes Davi tinha clara essa visão, tinha clara essa meta, esse foco de que ele não queria nada além da presença de Deus. Porque ele sabia que se ele se distraísse com alguma coisa, ele iria se desiludir e ele não iria alcançar o foco dele.
Eu faço academia agora, porque o médico acaba obrigando, né? Vai chegando a idade com problema na coluna. E aí eu estou lá na academia, e eu não gosto de academia, quem me conhece. Mas tem que ir porque é saudável, amém, irmãos? Tem que cuidar do templo do Espírito Santo. E aí eu fui fazer uma aula de spinning lá com o Luiz, quase assinei o atestado de óbito, em menos de meia hora. E aí tinha umas idosas do meu lado, dando de 10-0, e eu assim, ai, não aguento mais. Mas tem umas pessoas na academia que eu não entendo, não consigo entender, que eles ficam na frente do espelho, malham um lado, aí malham o outro lado, na frente do espelho. Aí passa uma pessoa do lado, principalmente se for uma menina, aí eles dão um jeito de aumentar a carga, né? Eu não entendo o que acontece. Mas essas pessoas, elas têm um foco, que é ficar grande, assim, que eu também não entendo. Aumenta o músculo e diminui o cérebro. Mas, amém, cada um no seu propósito. E essas pessoas, se você chamá-las para tomar refrigerante, elas vão aceitar? Não. Se você chamar essas pessoas para comer pizza, elas vão aceitar? Só se for uma pizza de frango com batata doce. Só. Nada fora disso, não é, Luiz? Se você chamá-los para comer algo que seja fora da dieta deles, eles vão comer? Eles não vão comer, porque eles têm um foco. E eles são assim, obstinados no foco. E isso eu admiro, eu falo, que foco é esse? Mas eles são mais focados talvez do que eu na obra de Deus. E nisso eu me constranjo. Tem pessoas focadas na mudança do corpo físico, e eu às vezes não faço 1/3 desse esforço para me fortalecer espiritualmente. Porque às vezes eu sou o quê? Distraída em tantas coisas. Nós conhecemos adolescentes, às vezes aqui na igreja ou em outro contexto, que eles são frustrados na vida sentimental de uma maneira tão terrível, que parece que eles já foram casados 5 vezes, passaram assim por 5 divórcios e tiveram que dividir os bens. Eu não entendo. Ou então quando se apaixona, irmãos queridos, se vocês quiserem ver um adolescente apaixonado, é uma grande lição. Parece que se a pessoa sumir do mundo, o único desejo que sobra é morrer. Ai, meu Deus, Nath, mas ele nem olhou para mim. E a pessoa nunca gostou de azul, mas o menino gosta de azul, então a pessoa passa a vestir só azul. Escuta, mas você nunca gostou de azul, o que aconteceu? Ah, mas o fulano ama azul, ele só vai me ver se eu tiver de azul. Nunca gostou de fazer um tipo de atividade, o fulano gosta de fazer atividade, passa a fazer atividade. Fala, não entendo. Por conta do desejo de emoção e de prazer. Eles são muito intensos em tudo. É para servir a Deus, serve a Deus com tudo. Mergulha de cabeça. Mas se é para servir no mundo também, irmãos, nada o segura. E se o pai tentar segurar, ele fala, eu vou me matar. Eu vou me matar, não sobrou mais nada para mim. Eu vou sair de casa. E aí às vezes se os pais são separados, eu vou morar com meu pai, ou eu vou morar com a minha mãe. Mas eles tentam afrontar da pior maneira possível. E eles sabem o ponto fraco dos pais, e eles querem afrontar. Mas nós precisamos buscar ao Senhor. Uma coisa só. Os adolescentes fazem assim, ó. Uma coisa. Faz bem alto para eu enxergar daqui. Uma coisa. Só os adolescentes, Isaac. Uma coisa. Para os pais também. Uma coisa. Que nós habitemos na casa do Senhor todos os dias. Com 11 anos eu conheci um missionário americano. Ele se chamava Joshua, eu nunca vou esquecer o nome dele. E eu vi as pessoas conversando com ele em inglês, e eu falava assim, nossa gente, como eu queria falar inglês também. Ele saiu lá dos Estados Unidos e achou Paulinha, uma chácara no fim do mundo, no Parque da Represa, lá onde o pastor Israel mora. Né, pastor? No fim, acabou Paulínia, tem um abismo, você faz uma curva e tem uma chácara lá. Mas é um lugar abençoado. E lá eu encontrei o primeiro missionário, e eu falei, agora também eu vou aprender inglês. Vou aprender inglês, e eu comecei a estudar inglês, obstinado, eu tinha um foco. Então eu estudei inglês e aprendi inglês sozinha. E aí, com 14 anos, eu li um livro de um missionário. Eu ainda não era convertida. É um livro que eu recomendo a todos que leiam. Chama Por Esta Cruz Te Matarei. E fala de um adolescente de 16 anos. Quem aqui tem filhos com 16 anos? Levanta a mão.
16. Que fase, 16 anos. E esse adolescente, ele falou para os pais: eu estou saindo de casa. E os pais falaram assim: mas você vai para onde? Fazer o quê? Ele falou: eu vou para uma tribo no Peru. E os pais: você vai sair de casa, né? Adolescente é meio maluco. Você vai sair de casa para ir para uma tribo que você não sabe qual é? Não sei qual é. Você fala a língua? Não falo a língua. Mas Deus me falou, então eu vou. E ele saiu de casa e foi. Ele se perdeu, levou flechada, quase morreu sozinho no mato, pegou hepatite e encontrou a tribo que era canibal. Olha só, muito fácil. Ele não sabia a língua, ele aprendeu a língua, desenvolveu a escrita da tribo e traduziu a Bíblia para aquela tribo. 16 anos. E aí, quando eu fiz 16 anos, eu definitivamente me entreguei ao Senhor e falei: Deus, está aqui a minha vida. Está aqui tudo que eu sou, está aqui tudo que eu tenho. Não tenho nada mesmo, mas tem um coração aqui dentro que precisa muito do Senhor. E isso é tudo que eu tenho e é isso que eu entrego. E a partir dali Deus começou a mudar a minha vida. Eu lembro que nós tínhamos uma tenda aqui fora. A gente ainda estava em construção aqui em 2006. E aí a gente fazia reunião de oração ali 6 horas da manhã. A Jaque fala que eu vinha com a blusa dobrada, mas eu não lembro. Ela fala que eu estava sempre com a camiseta dobrada. Eu não lembro, Jaque, não consigo. Mas eu entrava às 7h20 na escola, a reunião de oração era das 6 às 7. O chão ainda era de barro, todo acidentado assim. A gente tinha que tomar cuidado para sentar na cadeira, não sentar no buraco. Tinha uma lona de piscina no chão, uma coisa assim. Mas nós nos dobrávamos os joelhos ali todos os dias, às 6 da manhã, e clamávamos. Irmãos, eu clamava pelos meus amigos, clamava pelos meus amigos que se masturbavam com frutas, clamava pelos meus amigos que tinham relações sexuais, independente da pessoa, do mesmo sexo ou de outro. Eu clamava pelos meus amigos que eram envolvidos com drogas, eu clamava pelos meus amigos que eram ateus, eu clamava pelos meus amigos que precisavam conhecer ao Senhor. E se você for conversar com os seus filhos adolescentes, você vai ficar de queixo caído se eles contarem metade do que os amigos deles fazem. Metade. O que eu falei aqui não é nada. São coisas terríveis. Vocês guardem o coração. E aí ali eu clamava, e eu creio que até hoje, queridos, quando eu estou em dias, em momentos terríveis, eu creio que sementes que foram plantadas naquele período de oração me sustentam até hoje e alcançam os meus amigos até hoje, quando eles testemunham: Natália, aceitei Jesus. Mas nós vemos os nossos adolescentes, eu não vou dizer os adolescentes que estão fora, mas os que estão aqui na nossa casa, que não buscam ao Senhor, que não sabem cultuar, mas que no culto ficam com uma tentação terrível de ver o Facebook. Ai, se o mundo acabar e eu não ver meu Facebook, se eu morrer e eu não poder postar para as pessoas, partir o cemitério, ninguém vai saber. Se eu comer no Pizza Hut e não tiver rede para postar lá, estou no Pizza Hut, para fazer inveja para as amigas. Então é uma coisa assim terrível. Eu acho que Davi, olhar para a gente, Davi não foi o cara, ele pisou muito na bola. Mas se Davi olhasse para a gente, em algum momento ele ia falar: gente, uma coisa só, busquem ao Senhor. Uma coisa só, busquem ao Senhor. Mas aí são pais perdidos e adolescentes perdidos. E onde nós vamos parar, queridos? Nós precisamos restaurar. Se os nossos adolescentes não sabem decidir entre fazer ou não tatuagem, a responsabilidade é nossa. Se nossas crianças e adolescentes não sabem o valor de ter ou não um piercing, a responsabilidade é nossa. Se os nossos adolescentes não sabem o perigo de se relacionar ou não sexualmente com alguém, a responsabilidade é nossa. E isso eu chamo para mim também, como líder do Ministério de Juniores e Adolescentes, mas também como os pais, de conduzir e abençoar os seus filhos. Nós estamos criando adolescentes alienados ou maduros. E tem estatísticas que são muito interessantes, que falam sobre a adolescência. 71% dos cristãos, das pessoas que se decidiram por Jesus, tomaram essa decisão antes dos 15 anos. Então eram adolescentes bem novinhos. Quem aqui tem menos de 15 anos? Tem alguém aqui? Menos de 15 anos. 71%. 10% tomaram a decisão entre 15 e 19 anos. É o meu caso, com 16.
10%. E 19% eram maiores de 20 anos. Alguém aqui dos adultos aceitou Jesus na adolescência? Alguém? Alguém mais? Eu também. É o maior número, por isso que tem ministérios dedicados só a isso, a alcançar crianças e adolescentes, porque é a fase que quando eles tomam uma decisão, eles vão até o fundo com ela. Estão assim fechados, até debaixo d'água, abraçados com a Bíblia. Mas, queridos, tem outra proporção de estatística que atualmente tem preocupado muitos pastores. Quando os jovens cristãos entram na universidade, imagina aí que 100 pessoas aqui da nossa igreja entraram na universidade. 100 jovens e adolescentes entraram na universidade. 60 deles se desviam. 60% dos cristãos se desviam na universidade. E há um número de ateus crescente. Na Europa já nem conta mais porque tem muitos ateus. Mas na América, eu digo Estados Unidos e Brasil, em que os ateus na faixa etária de 20 anos, 63% eram cristãos na sua adolescência. E a causa disso é porque os adolescentes têm um relacionamento superficial e um conhecimento superficial sobre Deus. De quem é a responsabilidade? Faz assim, ó, minha responsabilidade, minha responsabilidade. Enquanto pai, enquanto igreja e enquanto adolescente. Onde nós vamos chegar, queridos? Onde nós vamos chegar? O Senhor nessa noite, Ele quer restaurar as nossas famílias. Ele quer restaurar os nossos filhos. Tem um livro que se chama Filhos, Pais Santos, Filhos Nem Tanto, que conta sobre isso, de pais serem muito bem-sucedidos na obra de Deus e os filhos não seguirem o mesmo caminho. Isso é trágico. Filhos de missionários, filhos de pastores sendo ceifados, nós precisamos orar por isso. Orar por isso. Mas enquanto eu orava sobre essa palavra, o Senhor me lembrou também de outra coisa. Que pode ser que tenham pais aqui no nosso meio, que estejam se perguntando assim, e agora? Se os meus filhos já são adultos, se os meus filhos já estão passando pela adolescência, eu estou sabendo disso agora. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Oséias, no capítulo 6. No versículo 3. Oséias 6, 3. Oséias capítulo 6, versículo 3. O profeta diz assim para nós: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Precisamos muito de chuva, né? Mas vamos nos atentar para a primeira parte desse versículo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Muitos de nós tivemos momentos lindos na nossa caminhada com Deus e nós nos desanimamos, nos desiludimos por falta de revelação e por falta de atividade diante de Deus. Muitos de nós deixamos que os nossos filhos fossem assim, passados displicentemente, e aí a gente deixa que eles vão sem limite, sem disciplina, e eles se perdem e entram nessa estatística dos que se desviam e dos que se tornam ateus, ou dos filhos de crente que caem nas drogas, ou dos filhos que são adolescentes e já têm filhos. São coisas tão terríveis. Abra agora comigo em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13. E esse versículo eu gostaria de deixar especialmente para os pais, em assumir a missão de conduzir e de abençoar os seus filhos. Talvez porque você se acha assim, não tendo feito um bom trabalho, ou perdido, sem saber o que fazer, ou sem saber exatamente qual a direção que tomar, como eu vou educar meus filhos nesse mundo que está tão terrível, nesse mundo que está em trevas. Eu não conhecia o Senhor, eu não sabia da palavra, não sabia o que a Bíblia ensinava sobre isso. E Filipenses 3, no versículo 13, o apóstolo Paulo, que também era uma pessoa muito focada, como Davi, ele dizia o seguinte: quanto a mim, irmãos, eu não julgo ter alcançado qualquer coisa, mas uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim.
Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, todos os dias são dias de recomeço diante de Deus. Na semana passada, eu ouvi uma palavra tão poderosa de um pastor, que ele dizia assim: todos os dias nós podemos recomeçar. Nós começamos falando de Davi. Davi pisou tanto na bola com Deus, cometeu adultério, mandou o marido da mulher para morrer na guerra. Depois ele cometeu tantas atrocidades diante de Deus, e Deus olha para Davi e fala assim: ô Davi, você é um homem segundo o meu coração. E aí a gente, com a nossa humanidade, senso de justiça, a gente fala assim: Deus, Davi, o Senhor chama de homem segundo o seu coração. O cara é um sanguinário, o cara é um adúltero, como se nós fôssemos muito bons, né? Mas a gente gosta de achar o defeito dos outros. Então, e aí a gente olha para Davi e fala indignado. E esse pastor, ele falava assim: se eu fosse Deus, Davi não pisava na bola uma segunda vez. Mas como nós não somos Deus, né? Deus é soberano em todas as coisas. Nós precisamos nos render diante de Deus, para aceitar os recomeços que Ele tem para nós. Os recomeços, enquanto nós que somos adolescentes, aí eu me incluo, né? Faz 10 anos quase que eu saí da adolescência. Mas enfim, ninguém precisa saber disso. Mas enquanto adolescentes, nós precisamos nos lembrar de buscar uma coisa só e nada mais. Eu fico fascinada quando um adolescente chega e fala para mim: Nath, eu quero sair do país, eu quero fazer missões. Eu falo: isso, se eu puder pagar o seu passaporte, ajudar na passagem, eu mando logo. Se eu puder te ajudar a aprender inglês, vamos estudar inglês, vamos fazer alguma coisa. Mas eu fico fascinada com jovens que chegam com sonhos maiores do que eles. Não precisa sair do país, mas se falar assim para mim: Nath, até os meus 30 anos eu quero ganhar o meu primeiro milhão. Tem jovens que se colocam assim. O Du já deve ter ouvido falar disso. Jovens que até os 30 anos conquistam o primeiro milhão. Eu tenho 25, quase 25, e não estou nem no caminho disso. Mas nós vemos adolescentes que são bem conduzidos pelos pais, com sonhos muito maiores do que eles. E isso me fascina. Eu tenho vontade de ir empurrando o adolescente: então vamos, se você quer conquistar, eu vou junto com você. E aí fala: ai, Nath, desanimei. Vamos, levanta dessa cadeira e vamos, porque Satanás quer distrair e desanimar os adolescentes. Aí os adolescentes são cheios de gás, que gostam de emoção, a gente vê igual velho, sentado e cansado, sem conseguir fazer nada. Mas também para os pais que às vezes não sabem como tomar essa missão, para os pais que às vezes se sentem sós, para as mães que às vezes são solteiras e têm que arcar com essa missão sozinhas. Não é uma missão fácil, mas é o Senhor quem está conosco, irmãos, para que você seja uma bênção, para que os seus filhos sejam uma bênção, para que os seus filhos iluminem essa terra, para que as pessoas olhem para o seu filho e digam assim: puxa, o mundo está um fiasco, mas o seu filho é um exemplo. O seu filho me trouxe esperança e restauração para minha família. Olha, o seu filho está propagando a palavra de Deus. Eu conheci um missionário sueco, pastor Bert Ekström, e a mãe dele, quando vinha... Foi ele? Não, foi o pastor Clerisdan, eu acho. Um missionário, amém? E a avó estava vindo para o Brasil. E aí eles tiveram um acidente no navio, porque foi há muitos anos atrás. E a avó morreu. E morrendo, ela disse assim: olha, filho, eu estou morrendo, mas o que eu não consegui alcançar na obra missionária, você vai alcançar. Golias, ele se distraiu muito em sua vida, teve uma vida catastrófica, foi cego, foi humilhado, ficou ali trabalhando como um boi, como um animal, e no último dia da vida dele, ele falou assim: Deus, que eu cumpra a missão que o Senhor tem na minha vida, que eu mate a quantidade de filisteus que o Senhor esperava que eu fizesse. E no último dia da vida dele, ele cumpre tudo o que Deus esperava dele. O último dia de vida. Há adolescentes e jovens empenhados na tradução da Bíblia, queridos. Há igrejas de milhares de crianças e adolescentes na Índia que fazem cultos de 8 horas. Na Coreia do Sul, em que eles adoram por 12 horas.
O que nós estamos fazendo com o nosso potencial? Será que nós estamos como Davi buscando uma coisa por todos os dias da nossa vida? Mas nessa noite o Senhor quer nos renovar, o Senhor quer nos restaurar, mas especialmente nos levar de volta aos propósitos dEle. Eu gostaria que os irmãos ficassem em pé, nós vamos orar agora. E eu queria convidar os adolescentes para virem até o altar. Gostaria de orar por vocês. Todos os adolescentes podem vir ao altar. Eu queria também convidar de uma maneira muito especial. Tem mais adolescentes? Podem vir ao altar. Tem mais gente. Eu gostaria também de convidar todos aqueles que têm filhos para virem ao altar. Nós vamos orar. A sua missão não é fácil. E é só Deus para dar graça.